Iniciando a configuração de base rover RTK, utilizando o receptor GNSS FOIF A90 e o FOIFpad como aplicativo no Android. Tá? Então, com os receptores ligados, a gente vai acessar o FOIFpad. Basta eu clicar uma vez sobre o ícone. Se o ícone não estiver na área de trabalho, você passa a caneta ou o dedo para cima, ele abre a página de aplicativos, você procura aqui na lista de aplicativos, tá? No meu caso ele se encontra aqui. Então vamos clicar uma vez sobre o ícone, ele já vai executar o aplicativo. Então a primeira coisa que a gente vai verificar quando o aplicativo for aberto, né, o programa de coleta de dados for aberto, é a criação do nosso novo projeto. Para a gente criar nosso novo projeto, para a gente iniciar nosso trabalho, a gente vai entrar aqui em gerenciar projetos. Vamos clicar aqui em gerenciar projetos. Aqui ele está mostrando onde vai ser salvo o projeto, é uma pasta padrão. A gente pode deixar no local padrão mesmo. E a gente vai clicar aqui embaixo em novo, para a gente definir nosso novo projeto. Cliquei em novo, ele vai mostrar um nome padrão aqui em cima. Geralmente a data do dia do levantamento. Quero alterar esse nome? Clico aqui no xizinho e digito o nome que eu quero. Teclado igual de celular, né? Cliquei duas vezes aqui para deixar maiúsculo e vou tentar digitar aqui o nome do nosso trabalho. Vou colocar vídeo 1, ok? Aqui para fechar o teclado, eu acho bem mais fácil utilizar essa tecla aqui, ó, com a setinha curva. Só pressionar ela, o teclado já fecha, a gente consegue visualizar as outras informações, tá? Aqui no tipo de parâmetro do sistema de coordenadas, você pode deixar parâmetro da última projeção, que é bom que ele sempre utiliza o último que foi configurado como padrão, tá? E as demais informações são opcionais, né? Operador, dispositivo, alguma anotação são opcionais. Feito isso, né, coloquei ali o nome do meu trabalho, vou clicar lá embaixo em OK. Cliquei em OK, automaticamente ele vai acessar a página de sistema de coordenadas. Então, eu deixei uma pasta com os sistemas pré-definidos aqui dentro do coletor. Então eu vou clicar aqui em usar existente, vou entrar em disco local e já vou ter acesso aqui à pasta Surpad Coordinate, que é onde eu deixei aqui salvo as pastas com os sistemas de coordenadas mais utilizados. No nosso caso aqui, eu vou utilizar o Sirius 2000, vou acessar a pasta e vou procurar o Sirius 2000 referente ao fuso do local que eu estou trabalhando. Então, no meu caso, é fuso 23 Sul. Selecionei ali, ó, 23S, ele já vai ficar na cor amarela e eu clico em OK para confirmar. Sistema de coordenadas já selecionado. Caso eu queira conferir os dados de configuração do sistema de coordenadas, eu posso acessar aqui o parâmetro de elipsoide para verificar o elipsoide padrão e acessar o parâmetro de projeção para eu poder verificar o sistema UTM configurado, tá? Eu vou acessar aqui só para vocês verem, tá? Do fuso 23, ó, parâmetro de elipsoide, definido o elipsoide do Sirius 2000, de RS 80, semi-eixo maior, achatamento está correto, dá um OK aqui. E parâmetro de projeção, está lá o TM orientado ao sul e o meridiano central 45 oeste, né? Referente aí ao fuso 23. Beleza? Então, OK também, já verificamos, né? Isso aqui foi só informativo, só para a gente olhar as informações do sistema, mas já está tudo pré-configurado, basta só escolher naquela lista, certo? Então eu escolhi aqui meu sistema de coordenadas, vou clicar aqui em OK para continuar. Certo, minha nova obra está criada. Aqui em cima ele vai mostrar o nome, está mostrando lá vídeo 1, ok? Então a gente já está acessando essa obra, a nossa nova obra. O nosso próximo passo será qual? Fazer a conexão com a nossa antena base via Bluetooth. Para fazer isso, a gente vem nessa segunda aba aqui, ó, dispositivo aqui embaixo. Então a gente estava aqui na aba projeto, né? Agora a gente vem na aba dispositivo. Na aba dispositivo a gente vai acessar a opção comunicação. Comunicação.
Aqui em comunicação, a gente vai clicar, caso ele esteja conectado em algum receptor, que ele já tenta fazer a conexão automaticamente, vai estar escrito parar aqui, ó. Então a gente vai clicar no parar. Ele vai desconectar do dispositivo que ele esteja conectado e a gente vai clicar aqui no procurar para ele listar só os dispositivos que a gente quer. Então, quando eu clicar no procurar, tudo que tiver com Bluetooth, né, ativado, ele vai listar. No nosso caso, ele vai listar nossos receptores. Então, eu vou localizar meu receptor base pelo número de série do equipamento. Tá? Você verifica no adesivo do equipamento qual é o número de série da base e você seleciona esse número aqui na lista. A minha base é 8069. Clico sobre, vai ficar ali amarela. Você clica aqui em conectar. Depois da primeira procura de número de série, né, de dispositivo Bluetooth, ele já vai deixar listado os aparelhos. Então você não vai ter a necessidade de pedir para procurar toda vez. Basta selecionar o aparelho na lista, né, ele vai ficar com a linha amarela. Você clica em OK, ele vai realizar a comunicação. Certo? Então, comunicado Bluetooth. Agora a gente vai acessar a configuração base. Então vamos clicar aqui, né, na mesma aba, a aba dispositivo. Vamos clicar aqui na opção configuração base. Aqui em configuração base, a primeira definição que a gente vai fazer vai ser inserir coordenada base. Aqui na terceira linha. Então vamos clicar aqui e vamos sempre selecionar o inserir coordenadas base, sempre. Tá? Vamos clicar aqui para a gente definir a coordenada. Quando a gente acessar a tela para inserir a coordenada, a gente vai ter duas opções. Se você observar aqui em cima, a gente vai ter esse primeiro ícone, que parece um marcador de mapa, né? É um marcador de mapa, que é a função de ler coordenadas de GPS, que a gente chama, né? Que seria aquela coordenada lida em campo, aquela lida por média, na hora. Essa a gente tem a monografia do ponto onde a gente montou nossa base, né, onde a base está estacionada. A gente vai usar esse ícone com o quadradinho aqui. Esse ícone nos permite inserir a coordenada da nossa base na lista de pontos e a gente seleciona ela e utiliza ela como referência. Tá? Ó, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui, vamos utilizar coordenadas navegadas. Tá? E no próximo vídeo a gente faz com coordenada conhecida, ok? Então vamos aqui por coordenada navegada. Então vamos clicar aqui no ícone. Ó, clico no ícone. Ele já vai começar a contabilizar a média. Só que a gente quer configurar essa média, né? Então você deixa ele gravando ali e entra aqui embaixo em configurações para você poder alterar. Aqui em configurações, a primeira alteração que a gente vai verificar é o limite solução. Limite solução sempre autônomo, tá? Sempre vamos deixar autônomo. Configuração da base, não tem correção, né? Então a gente sempre deixa configurado como autônomo. Outra definição que a gente vai fazer é aqui a quantidade de média, né? Quantidade de média. Vamos clicar aqui. Eu tenho algumas opções de número de média, né? De número de leituras para a realização da média. Mas eu posso apagar o número que está aqui e digitar o número que eu quiser aqui para fazer minhas leituras, para definir minha média. No nosso caso, como é um vídeo, eu vou marcar aqui 15 leituras, para não ficar muito tempo fazendo a leitura para definir a média, né? Então vou definir aqui uma quantidade de 15 leituras. Após ele finalizar as 15 leituras, ele vai definir uma coordenada média para a gente. Ok? Então vamos clicar aqui em OK. E você vai observar que ele já está em progresso aqui em cima. De 15 leituras que ele vai fazer, ele já fez 5. E aqui embaixo ele vai mostrando as coordenadas que ele está lendo no momento aí, né? Então ele vai ler as coordenadas navegadas, posição que o GPS está calculando navegada, e vai definir para a gente uma coordenada média dessas 15 leituras. Enquanto isso, ele vai fazendo as leituras, ó, no caso aqui já até terminou, né? A gente vai entrar aqui em cima, que é o parâmetros de antena. Para quê? Para a gente poder definir, né? Digitar aqui a altura medida na antena. Então a gente mediu lá a altura na antena. Nossa base geralmente vai estar montada num tripé.
Então, se ela estiver montada no tripé, o tipo de medição vai ser medição de altura inclinada, tá? Para digitar a altura medida da nossa base, a gente clica aqui no X e digita o valor. Ó. Então, medi minha base, estava com 1,82 minha base. Lembrando aqui, se eu quiser fechar o teclado, só uma setinha, a tecla aqui com a seta curva, ele já fecha, mais prático, né? Então, eu estou com 1,82 de altura medida da base, a altura é inclinada, porque ele está num tripé, certo? No tripé de estação total, né? Um tripé convencional. E aqui embaixo a gente seleciona o tipo da antena, que é o A90, né? Então, o FOFA 90, tá? É o modelo da nossa antena e ele já vai apresentar aqui os offsets relacionados à antena, né? Beleza, vamos configurado, a gente clica aqui em OK. Ele já fez nossa média de 15 leituras, então eu posso clicar em OK novamente. Quando eu voltar para essa tela onde ele está apresentando a coordenada média, eu obrigatoriamente tenho que salvar essa coordenada. Por quê? Como ela é navegada, eu vou querer ajustar esse levantamento depois no escritório, certo? Então, para eu ajustar esse levantamento, eu tenho que ter essa coordenada na lista. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Altero o nome aqui, se eu quiser. Coloco um código para identificar esse ponto de base, caso eu queira. Mas só pelo nome base ali você já vai conseguir identificar. E você, ó, aqui mostrando, apresentando as coordenadas, né? Você clica aqui em OK. Então, a gente já salvou o ponto na nossa lista, nossa biblioteca ali de pontos, né? A gente já tem a base salva agora na nossa biblioteca de pontos. Então, agora sim a gente pode dar OK definindo essa posição como a posição da nossa base, certo? Clicamos aqui OK, definimos a coordenada da base. Nosso próximo passo é definir o tipo de mensagem, aqui em diferença. A mensagem que a gente vai utilizar nesse equipamento vai ser o RTCM 3.2, tá? Definimos aqui o tipo de mensagem. A próxima linha é o iniciar base. Essa opção, se eu deixo ela marcada, o que acontece? Caso eu tenha alguma questão com o meu equipamento desligue ou que acabe a bateria, quando eu colocar uma bateria carregada ou eu voltar a ligar ele, ele já vai iniciar o envio de RTK com a última posição configurada. Então, assim que eu ligar ele começar a rastrear satélite, ele já iria iniciar um envio, tá? Caso eu não vá correr esse risco, eu posso deixar desmarcado, tá? É só para isso que serve essa função, para quando eu ligar o receptor, ele já iniciar já enviando RTK, tá? A próxima opção aqui é o gravar dados brutos. Essa opção é importante porque a gente está com a coordenada navegada na base, certo? Então, para a gente ajustar esse levantamento depois, a gente tem que ter o estático dessa base. Então, a gente vai deixar marcado aqui o gravar dados brutos para ele poder gravar o estático para a gente do tempo do levantamento, né? Enquanto a gente estiver fazendo o levantamento RTK, ele vai estar gravando o estático. De preferência, a gente deixa o máximo de horas possíveis, para a gente ter um arquivo aí com tamanho considerável e ter uma precisão legal na hora de processar esse dado. Beleza? Então, a gente ativando aqui o gravar dados brutos, eu vou desativar e vou ativar para vocês verem. Ele abre aqui as duas abinhas, uma para eu colocar o nome do arquivo e a outra para eu configurar a taxa de gravação desse arquivo. Então, eu vou ter aqui 1 segundo, em cima aqui 2 segundos, em cima 5 segundos e abaixo aqui 2 Hz, 5 Hz para a gente colocar valores menores que 1 segundo, tá? Então, menor que 1 segundo a gente não tem necessidade de fazer. Então, você vai configurar 1 segundo ou 5, até 15 segundos. A gente dá uma olhadinha aqui para cima. Até 15 segundos, que seria uma taxa de gravação igual às bases do IBGE, você estaria com um arquivo legal para fazer o processamento. Eu costumo deixar sempre 1 segundo. Já deixo configurado padrão 1 segundo. E mantém assim para trabalhar, tá? Rolando aqui mais abaixo, a gente vai selecionar nosso link de dados, ou seja, qual vai ser o mecanismo que a gente vai utilizar para envio de correção. Então, a gente vai ter aqui a opção do rádio interno, né, que a gente utiliza mais na base, né, o rádio interno e o rádio externo. Caso eu esteja utilizando o rádio externo, a única coisa que eu vou ter que configurar é a taxa de transmissão, que vai ser sempre 38.400, tá?
Se eu estiver utilizando o rádio interno, eu vou ter a opção de escolher o canal que eu vou trabalhar. Tá? No rádio externo, você escolhe pelo botão físico, né, no próprio rádio. Aqui no rádio interno, como a gente não tem esse acesso, né, a gente faz a configuração direto pelo software. Então, coloquei rádio interno. Eu vou escolher aqui o canal 8, canal aberto. E vou digitar a frequência aqui, como eu já tenho a frequência definida, né? Ó, vou digitar a frequência 46755, que é a frequência homologada. Ó, vou usar a setinha curva aqui para fechar o teclado. Os outros canais, você pode escolher. Tem 15 canais para a gente utilizar. Eu estou utilizando o canal 8 por questões de homologação. Então a gente vai trabalhar com a frequência homologada, certo? E a configuração do protocolo aqui vai ser sempre Trintalk 450S. Mais abaixo a potência do rádio, né? A gente sempre vai deixar na potência alta para ele usar o máximo de potência do rádio, né? Usar todos os watts do rádio para poder enviar essa correção o mais distante da base possível. Tá? Se a gente deixar baixo, ele usa só meio watt. Tá? Então vamos sempre fazer a configuração com a potência alta para ele usar o máximo. Certo? Feito isso, a gente vai entrar aqui do lado em avançado. Avançado. A gente vai configurar a máscara de elevação. No caso aqui a minha já está definida 10 graus. Você pode definir aqui 10 ou 15. Geralmente a gente trabalha, né? Tem 5 também, o pessoal costuma utilizar. Mas geralmente 10 ou 15. O limite do PDOP, você faz a configuração. Deixei aqui padrão 10. Tá? Você pode fazer a configuração, deixar 5, 6. Aqui o delay, que seria quanto tempo, caso a base venha parar de enviar, quanto tempo que ele vai ficar buscando essa configuração. Então só ficou configurado 60 segundos. E aqui a gente vai ativar as principais constelações, tá? GPS, GLONASS, Beidou e Galileu. Os geoestacionários aqui, o S-Base e o QZSS, você deixa desmarcado. São satélites que não vão influenciar no nosso levantamento. A gente aproveita e utiliza só as constelações principais. Feito isso, a gente clica aqui em OK. E a gente clica aqui em parar, para parar a última configuração que estava carregada no receptor. E agora, para a gente salvar nossas configurações, né? Foi nossa primeira configuração, a gente clica em salvar e aplicar. Nas próximas utilizações, você pode ir direto em aplicar, não precisa salvar toda vez, tá? Então a gente vai clicar aqui para salvar e aplicar só dessa vez para ele definir essas configurações. Então ele vai carregar todas as configurações que a gente fez e vai enviar isso para o receptor. Agora a gente aguarda ele finalizar, né, a configuração. Ó, já observando a antena, a gente vai verificar que ele vai estar piscando o LED do rádio aqui. Então ele vai estar piscando o LED na cor azul, porque além de estar enviando RTK, ele também está gravando o dado estático para a gente fazer o processamento no escritório posteriormente. Então por isso que ele está piscando na cor azul, certo? Se estiver piscando, beleza, base está configurada corretamente, a gente já pode passar para a configuração do rover. Então o receptor agora ele vai iniciar a gravação de um estático e vai iniciar o envio de correção RTK, certo? Então com a nossa base configurada, agora a gente entra em comunicação novamente. Vamos entrar em comunicação. A gente vai desconectar da base, então vamos clicar aqui em parar. E a gente vai conectar no rover. Então, nosso rover já está listado aqui. Caso ele não esteja listado, você clica aqui em procurar novamente. Então, ele encontrou o nosso receptor. O meu rover é o 9094. Então, eu vou identificar a base rover pelo número de série. Né? Tem a etiqueta lá na antena, lá no receptor, com o número de série, fácil de identificar. Selecionado, clico aqui em conectar. Com o Bluetooth conectado, agora eu entro na configuração rover, ó, sempre na aba dispositivo. Entra aqui, rover.
Aqui em Hover, o que eu vou fazer de configuração? Vou definir a máscara, de preferência igual a da base, né? A gente deixou 10 lá na base, vamos deixar 10 aqui também. Gravar dados brutos é opcional no Hover, né? Só vou deixar marcado gravar dados brutos caso eu tenha interesse de fazer um stop and go, né? Que seria a gente gravar dados brutos juntamente com o levantamento de pontos RTK. Tá? Eu tenho essa opção aqui no Hover. Caso eu marque gravar dados brutos, quando eu entrar na tela de levantamento, ele me abre uma opção chamada Stop and Go para a gente utilizar no levantamento e gravando RTK e dado bruto ao mesmo tempo. Tá? Nessa configuração a gente não vai usar, vou fazer um vídeo só disso. Tá? O ARTK, nessa configuração padrão também a gente não vai usar, vou fazer um vídeo só disso. Isso aqui seria como um RTK estendido. Ele, quando a gente está muito longe da base, ele vai pegar aquela última coordenada que estava fixa e vai utilizar ela como referência para corrigir os demais pontos durante alguns segundos. Os segundos que eu configuro aqui embaixo. No caso aqui está 1200 segundos. Tá? Ou até a idade chegar a 1200. Né? 1200 segundos sem receber correção. Ele vai ficar tentando corrigir suas últimas posições, seus últimos pontos coletados com aquela última posição fixa, pela distância que você está deslocando dessa última posição fixa. Eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui também. Mais abaixo a gente vai selecionar sempre o RAD interno. No Hover não tem conversa, tá? Vai ser sempre RAD interno. O canal obrigatoriamente vai ter que estar configurado com a mesma frequência do canal da base. Então lá na base a gente selecionou o 8. No nosso caso aqui, no nosso Hover, também vai ser 8, né? Equipamento da mesma marca. Então no canal 8 já está definido a frequência homologada. Né? Lembrando que a gente tem 15 canais aqui, a gente está utilizando o 8 porque nossa frequência aqui é configurada manualmente. A frequência homologada pela Anatel. E o protocolo igual da base também, Trintal 450S. Ok? Aí a gente vai entrar também em avançado. Vamos marcar todos os satélites das constelações principais, GPS, GLONASS, Beidou e Galileu. Deixa o geoestacionário desmarcado, clique OK. Finaliza aqui, ó, salvar e aplicar na primeira vez. Depois, nos próximos levantamentos, você vai direto no aplicar. No nosso caso, salvar e aplicar. Aqui no Hover a gente já consegue observar que está piscando o LED aqui do rádio, indicando que ele está recebendo correção da base. E aqui em cima a gente vai verificar o símbolo do satélite, né? Esse símbolo do satélite vai ser o seguinte: ele vai piscar quando ele tiver float e ele vai ficar aceso fixo assim, ó, quando eu tiver com solução fixa. Tá? Eu tô com solução fixa, ele para de piscar, fica só aceso. Quando fica float, ele volta a piscar indicando que está float. Então, dessa forma aqui, ele está configurado e está recebendo informação da base. Agora a gente já pode dar continuidade ao nosso levantamento. E a gente já consegue observar aqui no topo da tela, mostrando aqui a solução. Já está com solução fixa. Aqui embaixo ele está mostrando a taxa de transmissão, está 1 segundo. Esse era aqui embaixo, né? Cada 1 segundo ele está trocando informação com a base. Aqui ele está mostrando para a gente que de 25 satélites encontrados, ele está utilizando 15 satélites. Tá? Então a gente vem aqui na aba embaixo para dar continuidade. Vamos clicar aqui na opção levantamento. E a gente vai dar início ao nosso levantamento. Então, para a gente poder utilizar, a gente vai ter a função levantar pontos. A gente tem o levantamento texto, que daí a gente só verifica as coordenadas, ele não mostra o mapa. E tem o CAD, que só mostra o gráfico com os pontos, né? Não mostra as informações de coordenadas e nem o mapa. Então a gente sempre opta por utilizar o levantar pontos para fazer o levantamento. Vamos entrar aqui em levantar pontos. Então aqui a primeira configuração que a gente vai fazer é nesse ícone, que tem o desenho de uma antena, com Hzinho aqui, que é para a gente configurar a altura da antena do Hover. Então a gente vai clicar aqui, a gente vai digitar aqui em cima a altura que está medindo no bastão, né, que está marcada no bastão. Então estou utilizando um bastão de 2 metros, vou colocar aqui 2 metros. Tá? Aqui é o tipo de medição,
Tá? Então, se eu estou utilizando a graduação do bastão, né, aquela altura que está marcada no bastão, eu vou utilizar a função altura até o centro de fase, para ele manter o cálculo da altura da antena aqui embaixo. Qualquer outra informação que eu use aqui, ele vai somar um offset, né? Então, vou utilizar aqui a altura até o centro de fase. E aqui embaixo, vou selecionar a antena FOIF 90. Feita essa configuração, a gente já pode clicar em OK. Depois que eu cliquei em OK, eu posso ativar o mapa aqui nesse ícone, o ícone de ativar o mapa de fundo. Tá? Eu preciso de internet para visualizar esse mapa, ou tá com o GPS do coletor ligado. Ele já vai chamar o mapa de fundo. E esse ícone grande a gente utiliza para fazer a coleta de pontos. Aí eu vou fazer um vídeo explicando aqui como utilizar cada função e a coleta de dados. Aqui em cima a gente já vai ter a prévia aqui da precisão horizontal, que é esse H aqui, a gente está com 1.7, 1.6 oscilando, né? E o vertical, que está com 2.5, né? Isso aqui é a unidade em metros, então está mostrando aqui que a gente está com 1.5 centímetros no horizontal e 2.3 centímetros no vertical de erro. Reconhecendo 17 satélites, utilizando 13 satélites. Tá? Caso eu tenha esquecido de salvar a coordenada da base, eu posso fazer isso nesse ícone do satélite aqui em cima. Né? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Então tem esse desenho do satélite aqui, a gente clica sobre ele, ele abre essa tela mostrando a prévia do nosso posicionamento, né? Precisão, os detalhes aqui do nosso posicionamento. E aqui do lado tem a aba base. Então nessa aba base ele vai mostrar a coordenada do nosso receptor base. Se eu clico aqui em salvar, ele salva a coordenada da base para mim na lista. Então é aquele caso que quando eu esqueço de salvar a coordenada base. Beleza? Então eu posso salvar ainda antes de continuar o trabalho. Esses ícones aqui eu vou explicar num vídeo da tela de levantamento. Tá? Aqui o interesse nosso era verificar a configuração de base e rover. Então agora eu vou mostrar quando a gente termina a coleta de dados. Então terminei aqui a coleta dos meus pontos, vou finalizar meu levantamento. O que eu faço? Eu volto aqui na setinha, tá? Volto aqui em dispositivo, eu vou desconectar do rover, que a gente está utilizando aí a conexão no rover para fazer o levantamento. Desconecto do rover, vou conectar na base. Conectado na base, eu venho aqui na configuração da base e clico aqui no parar. Então vou clicar aqui em parar. Beleza, a configuração da base está parada. Aí o que a gente faz? A gente pode aqui desativar o dado bruto e aplicar a configuração final aqui para ele parar de gravar. Base para de gravar o dado bruto, aí a gente já pode sair. A gente clica nessa tecla aqui com a seta curva, ele vai perguntar se a gente quer sair e desligar o dispositivo. A gente pode selecionar a opção para desligar, aí ele vai desligar o receptor que a gente está conectado via Bluetooth, que no caso aqui é a base. Clique em OK, a base desligada, seu estático já foi finalizado. Agora basta você ir no rover e desligar ele pressionando o botão. Lembrando que eu pressiono o botão para desligar, ele vai falar a palavra desligar, eu solto e pressiono uma vez, né? Dou um clique ali, aí ele vai e desliga. Beleza? Então finalizado aí nosso levantamento.